Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A gente sempre lembra a importância de compartilhar o vídeo, claro, se você gostou, porque assim você ajuda a fazer com que a mensagem espírita, que é tão consoladora, porque leva tanto entendimento, esclarece tanto, chegue a mais corações, corações doloridos, né? Em sofrimento. Então, vai lá. Se você gostou, compartilha. Clica no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, claro, sempre pedindo a inspiração do nosso Mestre Jesus para as nossas reflexões, né? Porque sem ele não somos nada. Então, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos inspirando, nos direcionando, nos guiando, para que possamos fazer uma boa reflexão, para cumprirmos bem as nossas tarefas, que o Senhor esteja conosco. Assim seja. E aqui no Espiritismo e Vida, nós vamos então conversar hoje sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Bueno, parece que é uma tarefa fácil, mas, né, nós somos tão imperfeitos ainda que temos muita dificuldade, né? Bom, há 2000 anos, gente, o Cristo esteve encarnado neste mundo, né, entre os homens. Um mundo de sombra, né, onde imperava a ignorância, a maldade, e ele nos deixou um roteiro seguro a seguir, né, a partir dos seus ensinamentos, do seu exemplo. Ele nos ensinou sobre o amor, sobre amizade, justiça, misericórdia, renúncia, perdão, né? Nos ensinou sobre a verdade, a vida, sobre o caminho a seguir. Como diz Emmanuel, né, são 20 séculos de ensinamentos inesquecíveis, né? E a singela manjedoura, né, onde veio ao mundo esse grande espírito, assinala o ponto inicial da lição redentora de Jesus, né? Como a dizer a todos nós, a toda criatura, que a humildade representa a chave de todas as virtudes, né? Emmanuel vai nos dizer no livro A Caminho da Luz, psicografia do nosso amado Chico Xavier, que começava então a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações, né? Tem duas passagens que estão em Mateus, no Evangelho de Mateus, que são importantes para a gente compreender o amor, né? Primeiro, Mateus 22, 34, de 34 a 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E lá em Mateus 7,12, Jesus diz assim: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Jesus nos ensina nessas duas passagens que, primeiramente, nós devemos amar a Deus, né? Em primeiro lugar. Ou seja, Deus precisa vir antes de qualquer coisa na nossa vida. Ah, mas eu amo meu filho. Deus vem primeiro. Ah, eu amo meu marido. Deus vem primeiro. Eu amo minha mãe, meu pai. Deus vem primeiro. Deus sempre é em primeiro lugar. Se a gente não fizer isso, nada vai dar muito certo, né? A gente vai continuar cometendo equívocos, porque Deus tem que ser em primeiro lugar. E o segundo ensinamento é que a gente deve amar ao próximo
como nós mesmos nos amamos. E isso é difícil porque muitas vezes nós não temos amor por nós mesmos, né? Mas com esse ensinamento, Jesus diz que somos todos irmãos. Daí a necessidade de amar ao próximo, começando com o próximo mais próximo, que é a nossa família, né? O amor, gente, está intimamente ligado a este conceito de fraternidade, né? A palavra fraternidade deriva do latim frater, irmão, né? Então, o que é fraternidade? É a harmonia, é a união entre aqueles que vivem em proximidade, que lutam pela mesma causa, né? Uma fraternização. Pode também ser um laço de parentesco entre irmãos, uma irmandade, mas fraternidade significa amor aos irmãos. É a atitude de união que é semelhante à que existe entre irmãos consanguíneos, né? Independente se as pessoas são amigas, desconhecidas ou até mesmo inimigas, né? Leon Denis, no livro Depois da Morte, diz que todos os seres foram criados para amar. As partículas da sua moral, olha que interessante que Leon Denis diz. As partículas da sua moral, os germes do bem que em si repousam, fecundados pelo foco supremo, expandir-se-ão algum dia, florescerão até que todos sejam reunidos numa única comunhão de amor, numa só fraternidade universal. Vocês sabem quem é capaz de fazer isso conosco, né? Jesus, o único. Nós todos seremos reunidos nesta comunhão de amor através do Cristo, vivenciando seus ensinamentos, seguindo o roteiro de luz que ele deixou para nós. E ele está conosco até hoje, né? Emmanuel vai dizer no livro O Consolador, né, lá na questão 342, que quando Jesus responde, né, aos discípulos ali, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, né? Se isso é um incitamento à edificação da fraternidade universal. Emmanuel vai dizer assim: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor que não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada a um ambiente universal, em cujas estradas devemos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então, a fraternidade, ela é uma virtude que precisa ser treinada na vida de relação de uns para com os outros, né? E se a gente quer a mudança no mundo, eu preciso começar essa mudança em mim mesmo. Para eu viver essa fraternidade, eu preciso me atentar para três coisas, que senão não é possível compreender a verdadeira fraternidade. Primeiro, benevolência para com todos, não é só para aqueles que pensam igual a mim, não é só para aqueles que são meus amiguinhos, não, é para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Fraternidade, gente, significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência, perdão, né? Vamos lembrar da passagem lá em Mateus? Faça ao outro aquilo que você quer que seja feito a você mesmo. Esta é a lei e os profetas. Isso resume a caridade evangélica, gente, por excelência. Agir para com o outro como eu gostaria que o outro agisse comigo. E não é só agir, não, é sentir, é pensar e é agir, né? A vida, ela sempre vai responder às nossas ações. Nenhum sentimento que a gente nutre, nenhum pensamento que nós emitimos, nenhum gesto, por menor que seja, fica indiferente a nós mesmos e à vida ao nosso redor. Né? Quando a gente tem uma palavra de saudação, de fé, de otimismo, de um gesto de carinho, uma postura de respeito, de compreensão, isso nada passa despercebido, não. Né? Se a gente agir bem e no bem, nós somos beneficiados com o bem. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, né? No modo como nós sentimos, como nós pensamos, como nós agimos. Né? Por exemplo, o que a gente fala, porque a palavra mal falada fere e não pode voltar atrás.
né? A gente não tem desdizer, né? A gente já disse, já lançou aquela pedra através da fala. Então, educar as nossas crianças no entendimento do que é a verdadeira fraternidade é nosso dever, né? Porque o contrário da fraternidade é o egoísmo. E a gente não pode ensinar a criança a se importar somente com ela mesma, né? A gente precisa compreender e fazer compreender que enquanto a fraternidade diz cada um por todos e todos por um, o egoísmo fala cada um por si. Né? É só a gente lembrar do tema dos três mosqueteiros, do lema, né, dos três mosqueteiros, né, do Alexandre Dumas, um por todos e todos por um. Pois é, gente. Então, vamos prestar atenção, né? Quando a gente observa o mundo como ele está hoje, né, a gente ainda alimenta a separação, a discórdia, o ódio, a intolerância, a incompreensão, a animosidade, né, de uns para com os outros, né, em praticamente todos os setores da nossa vida. Religião, política, ideologia, família, trabalho, não é? Então, gente, sabe qual é a melhor forma da gente contribuir para que a fraternidade se torne comum a todos? É a gente ser fraterno onde quer que nós estejamos. Em qualquer situação. Compreender, servir indistintamente, seja um amigo, seja um inimigo, seja quem quer que seja. Né? Praticando bem, dando bons exemplos que arrastam. Né? O exemplo arrasta o ser para o caminho do bem. Né? E a pessoa fraterna, ela é compassiva, né? Quando alguém a magoa, quando alguém a prejudica, alterando seus caminhos, ela busca serenidade, né? Quando os ânimos estão exaltados, né? Naquele momento de aflição, ela controla o seu mau humor, a sua irritação, para que as pessoas não sofram as consequências dessa energia que se espalha. E, gente, se a gente se diz cristão e mais ainda espírita, a gente precisa pensar nas palavras de Jesus que estão registradas lá em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amar de uns aos outros. Né? Mas a gente só quer amar quem pensa igual a gente só quer amar quem age igual a gente só quer amar quem é nosso amiguinho, né? Mas a palavra de Jesus é irrefutável, incontestável. Se a gente não tiver amor uns pelos outros, se a gente não agir com fraternidade, como eu posso dizer que eu sou um seguidor dele? Né? Emmanuel fala que nós não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores. E vamos lembrar de Saulo de Tarso, né, que ficou conhecido como Paulo, que ele disse, como está lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Né? Então, nós temos de fazer essa afirmação, né? Mas não é de forma vazia. A gente tem de viver a vida de forma que a gente possa afirmar como Paulo. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Né? Para isso é preciso vivenciar o Evangelho de Jesus. Né? Agora, para vivenciar o Evangelho, a gente precisa compreender a necessidade de transformação pessoal, íntima, profunda. Né? Vou recorrer a Paulo de novo, lá na carta aos Romanos, né? 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E lá em Romanos 12:20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, é preciso que nós nos transformemos em todos os sentidos, intelectual, emocional, espiritual, moral, né? É conhecimento e prática do bem, gente. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz que nós precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho, das assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. É o que a gente está vendo no mundo. Nem esse falso conceito de amor. Não, eu amo quem é igual a mim.
Ora, e isso é amor? Não, não é, me desculpe, né. Olha, a gente só vai ser admitido no aprendizado ao evangelho verdadeiramente quando a gente começar a cultivar o reino de Deus em nós mesmos, na nossa vida íntima, né. Ah, mas como é que a gente faz isso? Batuíra, lá no livro Mais Luz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, dá uma noção, ele fala assim: ó, abençoa a todos, né, auxiliando a quantos se aproximarem de nós buscando socorro, compreender a todos, né, estabelecendo a quantos nos procurem o concurso dos braços irmãos, ajudar a todos, garantindo aos que se valham da nossa boa vontade a segurança do esclarecimento junto. Vejam, esclarecimento justo, né? Então, nós somos chamados, sim, a entender e a servir, né? Por isso mesmo que a gente precisa permanecer no nosso lugar de trabalho, de bênção, amparando todas as pessoas, né? As nossas mãos não podem cessar de trabalhar, né? É preciso guardar o nosso coração, iluminar o nosso raciocínio, né? Tanto como a gente fez ontem, como a gente faz hoje e como a gente vai fazer sempre. Fraternidade, gente, é a ação do amor ao próximo, né? Paulo fala: permaneça o amor fraternal, né? Então, amar ao outro como a nós mesmos, né? E se eu não consigo amar o outro, como é que eu estou me amando? Será que eu gosto de mim ou é só superficial? Para eu gostar de mim, para eu me amar, para eu me entender como espírito imortal, eu preciso olhar para dentro de mim, enxergar minha sombra, minha luz, né? Santo Agostinho, lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1862, diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: que doutrina dará mais sentimento e entusiasmo ao coração? Uma pergunta. O cristianismo plantou o estandarte da igualdade na terra e o espiritismo impunha o da fraternidade. Antes do Cristo, gente, a gente não vê sinal de instituição humanitária de qualquer natureza, porque antes dele, o órfão era posto à escravidão, as mulheres sem título eram objeto de escárnio, né? Os doentes eram atirados aí nos despenhadeiros da imundície, né? Os fracos, os velhos eram condenados à morte sem comiseração nenhuma. Aí vem Jesus e a paisagem social do planeta se modifica, né? O povo começa a envergonhar-se de caminhar, de encaminhar os enfermos aí para o lixo, de decepar as mãos dos prisioneiros, de vender mães como escravas, de cegar os cativos, né? De martirizar os anciãos, de zombar dos humildes, dos tristes. Começa um novo mundo, um fluxo do amor de Jesus, né? Então, o lar, a maternidade, a escola, o hospital, o asilo, né, são recintos sagrados, né? Por quê? Porque aparece todas essas instituições a partir do influxo do Cristo, do seu amor, né? Jesus, gente, sem palácio, sem trono, sem coroa, sem título, foi o gênio da fraternidade, né, que chega ao mundo de forma sublime e humilde e continua até hoje entre nós, né, nos doando o amor para que a gente possa construir o reino do Senhor neste planeta, né? Jesus é a personificação do amor de Deus na Terra, gente. Nos ama incondicionalmente. Nós, criaturas ainda tão falidas, que não compreendemos ainda o amor, né? Compreendemos o sentimento de posse, não o amor verdadeiro. E ele nos deu o exemplo máximo da fraternidade, né? Porque ele ampliou o entendimento do mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo, para o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Então, olha, não é fácil, gente, mas a gente precisa se esforçar neste caminho que Jesus nos mostrou do amor, né? Se eu não consigo enxergar
naquele que pensa diferente de mim, naquele que age diferente de mim, um filho de Deus, como eu mesma sou. É claro que aos nossos inimigos nós ainda não temos condição de amar como a gente ama um afeto, né? Nós ainda não desenvolvemos esse amor que o Cristo nos mostra. Mas a gente pode começar fazendo uma oração, não desejando mal, né? E isso aí já é muita coisa. Então, fiquemos todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau.